O tema da nossa aula de hoje é homeostase. A fisiologia é uma ciência que se ocupa por estudar os mecanismos de funcionamento de diferentes órgãos e de diferentes sistemas. Por exemplo, o sistema respiratório ele é responsável por garantir um fornecimento de oxigênio às células do nosso organismo. Esse oxigênio ele vai ser distribuído através do sistema circulatório. O sistema circulatório também é responsável por distribuir os nutrientes provenientes do sistema digestivo. Quando esse sistema circulatório, quando esse sangue chega no sistema renal, o sistema renal será responsável por retirar da corrente circulatória substâncias indesejáveis. Essas substâncias indesejáveis geralmente são provenientes do metabolismo energético. O rim filtra esse sangue e produz a urina, que posteriormente será eliminada do organismo pelo sistema urinário. Nós também temos o sistema músculo-esquelético, que é responsável pelos nossos movimentos, o sistema reprodutor, que é responsável pela manutenção da nossa espécie, o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso e o sistema endócrino são considerados sistemas de controle. O nosso organismo é protegido pelo sistema tegumentar, que é composto pelas diferentes camadas de pele que protegem nosso organismo. Os diferentes sistemas agem de forma a manter o nosso organismo dentro das condições de saúde. Como nós sabemos se nós estamos saudáveis? Geralmente, a gente faz dosagens de constituintes da nossa corrente sanguínea. Por exemplo, nós sabemos que a concentração normal de sódio na corrente sanguínea é 142 milimol por litro. Mas, na verdade, existe uma faixa de normalidade que vai de 138 a 146 milimol por litro. Com relação, por exemplo, à concentração de potássio, a concentração de potássio normal é 4,2 e ela pode variar de 3,8 a 5 milimol por litro. Com relação ao pH sanguíneo, o valor de normalidade é 7,4, mas na verdade existe uma faixa de normalidade que vai de 7,3 a 7,5. Nós temos diferentes órgãos, diferentes tecidos que trabalham de forma ordenada a garantir que as concentrações desses constituintes estejam dentro da faixa de normalidade. Ou seja, a fisiologia ela busca manter o nosso organismo dentro da condição de homeostase. O que é homeostase? Homeostase é a manutenção de condições quase constantes do meio interno. Por que nós dizemos que as condições são quase constantes e não dizemos que as condições são constantes? Porque, na verdade, existe uma faixa de normalidade. O valor normal de pH sanguínea é 7,4, mas existe uma faixa de normalidade que vai de 7,3 a 7,5. Por isso que a gente diz que as condições são quase constantes. Pode existir pequenas variações ou variações maiores, mas que, mesmo assim, o organismo está dentro de condições de homeostase. E o que vem a ser meio interno? O que é meio interno? O termo meio interno foi utilizado pela primeira vez por Claude Bernard. Claude Bernard viveu em Paris de 1813 a 1878 e ele disse que o corpo vivo, embora necessite do ambiente que o circunda, é, apesar disso, relativamente independente do mesmo. Essa independência do organismo com relação ao seu ambiente externo deriva do fato de que, nos seres vivos, os tecidos são, de fato, removidos das influências externas diretas e são protegidos por um verdadeiro ambiente interno, que é constituído particularmente pelos fluidos que circulam no corpo. O que isso quer dizer? Quando Claude Bernard utilizou a palavra meio interno, ele estava comparando o nosso organismo com o meio ambiente, considerando o meio ambiente como meio externo. Então, por exemplo, se nós vivemos ao nível do mar, a gente está exposto a uma determinada pressão parcial de oxigênio. Se a gente vai viver numa região de alta altitude, nós vamos estar expostos a uma pressão parcial de oxigênio menor. Apesar dessas variações na pressão parcial de oxigênio no meio ambiente, nós somos capazes de sobreviver no nível do mar e somos capazes de sobreviver nas altas altitudes. Por quê?
porque existe a proteção do meio interno. Quando os jogadores vão participar de campeonato em alta altitude, é comum eles irem para essa região alguns dias antes. Com qual objetivo? De ocorrer adaptações no meio interno. Por exemplo, uma adaptação comum de alta altitude é o aumento na produção de hemácias. Uma vez que ocorre um aumento na produção de hemácias, o organismo consegue garantir o funcionamento adequado de oxigênio à célula, mesmo que ele esteja exposto a uma concentração parcial de oxigênio menor. Então, dessa forma, o organismo, as células são protegidas pela presença do meio interno. Nessa figura nós temos uma célula, essa célula está envolta pelo líquido intersticial. Também existe líquido no sangue, contido no plasma, e a água transcelular, que está em alguns espaços que são revestidos por epitélio, que é o caso do líquido interpleural, o líquido que está entre as pleuras. Então, todos esses líquidos que estão fora da célula são chamados de meio interno. Então, se a gente trouxer para a nossa atualidade, o meio interno se refere ao meio extracelular. Nós sabemos que nós temos no nosso organismo 60% de água, sendo que 2/3 dessa água está contido no meio intracelular e 1/3 contido no meio extracelular. A composição do meio interno, que se refere ao meio extracelular, e a composição do meio intracelular são diferentes. Observe que existe uma grande concentração de sódio no meio extracelular e uma menor concentração de sódio no meio intracelular. Existe uma alta concentração de potássio no meio intracelular e uma pequena concentração de potássio no meio extracelular. No entanto, a osmolaridade ela se mantém constante. A osmolaridade do meio intracelular e do meio extracelular é aproximadamente 290 miliosmóis por litro. Surge a seguinte pergunta: como cada órgão e cada tecido contribui para a manutenção da homeostasia? Então vamos exemplificar com o pH sanguíneo. O valor normal de pH sanguíneo é 7,4 e sabemos que existe essa estreita faixa de normalidade que vai de 7,3 a 7,5. Aí surge a seguinte pergunta: como que o nosso organismo é capaz de manter uma concentração de H+ numa faixa tão estreita, sendo que constantemente nós temos células que estão produzindo ácido e lançando esse ácido na corrente circulatória? Por exemplo, as nossas hemácias elas não possuem mitocôndria. Se elas não possuem mitocôndrias, a única forma que elas possuem de produzir energia é através da conversão de uma molécula de glicose a 2 moléculas de ácido lático. Esse ácido lático produzido é lançado na corrente circulatória. Imediatamente ele desprotona e libera H+. Então, constantemente, as nossas células estão produzindo ácido e lançando na corrente circulatória. Apesar disso, nós temos capacidade de manter um pH de 7,4 com essa faixa de limite muito estreita. Como? Nós possuímos 2 sistemas que agem na manutenção do pH sanguíneo, que são o sistema respiratório e o sistema renal. O H+, quando ele está na corrente circulatória, ele vai alterar o pH sanguíneo se ele ficar na sua forma livre. Então, imediatamente, nós temos sistemas com ação tamponante, que são substâncias que podem se associar com esse ácido, impedindo que ele fique livre na corrente sanguínea. Na nossa corrente circulatória, o principal agente tamponante que nós temos é o tampão bicarbonato. Uma vez que o H+ cai na corrente circulatória, ele vai imediatamente reagir com HCl3-, produzindo H2CO3. Esse H2CO3, pela ação da nitrase carbônica, ele vai produzir água e CO2. O CO2 ele é um componente volátil. Por que nós falamos que ele é um componente volátil? Porque nós somos capazes de removê-lo da corrente sanguínea através da expiração. Então, dessa forma, para cada CO2 que a gente expira, a gente está retirando um H+ da corrente sanguínea. Então, dessa forma, o sistema respiratório contribui para manter o pH normal.
toda vez que nós tivermos uma alteração de pH que for de origem metabólica, o sistema respiratório será responsável por normalizar esse pH sanguíneo. No entanto, é possível que nós tenhamos alteração de pH sanguíneo que são de origem respiratória. Como assim? Se o indivíduo apresenta insuficiência respiratória, vai ser incapaz de remover o CO2 da corrente circulatória. Sendo incapaz de remover o CO2 da corrente circulatória, a equação, o equilíbrio da equação vai se deslocar no sentido de formar H+. Então, o indivíduo pode ter um quadro de acidose de origem respiratória. Nesse caso, o sistema renal vai agir procurando corrigir esse pH sanguíneo através da eliminação de uma urina ácida. Dessa forma, nós temos o sistema respiratório e o sistema renal como sistemas responsáveis pela manutenção da homeostase ácido-base. Por exemplo, nós temos um diabético do tipo 1 não tratado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está recebendo insulina. Se ele não recebe insulina, ele vai ter um aumento na produção de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos possuem um pK, que quer dizer uma constante de dissociação próxima do pH sanguíneo. Assim, quando os corpos cetônicos são produzidos, eles liberam H+ na corrente circulatória. Então, eles contribuem para reduzir o pH sanguíneo. Quando isso ocorre, o sistema nervoso central será comunicado. No sistema, lá na região do bulbo, nós temos quimiorreceptores centrais, que são sensíveis à concentração de H+ do líquido cérebro-espinhal e à concentração de CO2. Principalmente, o H+ vai estimular quimiorreceptores centrais, promovendo um aumento da frequência respiratória. Com o aumento da frequência respiratória, a gente vai ter um aumento da expiração de CO2. Para cada CO2 expirado, a gente retira um H+ da corrente circulatória. Então, dessa forma, ocorrerá um aumento da frequência respiratória no sentido de promover uma redução na concentração de H+. Essa redução é no sentido de trazer a concentração de H+ para a normalidade, na intenção de corrigir o pH sanguíneo. Então, esse mecanismo de controle, ele é chamado de retroalimentação negativa. Por que é uma retroalimentação negativa? Porque o organismo está negando o evento que está acontecendo. O evento que está acontecendo é um aumento na concentração de H+. O organismo vai agir para evitar que a concentração de H+ continue se elevando. Como que ele faz isso? Ele faz isso através do aumento da frequência respiratória, portanto, o efeito final vai ser uma queda da concentração de H+, no sentido de trazer para a normalidade. Por isso é um feedback negativo. Ou seja, o efeito final está no sentido oposto ao estímulo inicial. Um outro exemplo. E se fosse o contrário? E se fosse uma queda na concentração de H+? Se ocorre uma queda na concentração de H+, o sistema nervoso central vai agir reduzindo a frequência respiratória. Se reduz a frequência respiratória, eu vou ter uma eliminação de CO2 menor, a reação vai deslocar no sentido de formar H+, ou seja, de ter um aumento na concentração de H+. Isso também é um exemplo de retroalimentação. É uma retroalimentação negativa ou é uma retroalimentação positiva? Gentileza, não confundir. Da mesma forma, é uma retroalimentação negativa. Por quê? Porque o efeito final vai em sentido oposto ao estímulo inicial. Ou seja, a gente está negando a queda na concentração de H+. Porque se cai a concentração de H+, o organismo vai estar exposto a um quadro de alcalose, que também não é desejável. Então, o organismo vai fazer uma retroalimentação negativa no sentido de voltar a concentração de H+ para os valores de normalidade. Nos mecanismos fisiológicos, várias vezes, eles serão regulados por feedback negativo. No entanto, existem também sistemas de controle que acontecem por feedback positivo. Um exemplo clássico é a produção de leite.
Então, observe que quanto maior a sucção no mamilo pelo recém-nascido, maior vai ser a liberação de ocitocina pela neurohipófise. Quanto maior a produção de ocitocina pela neurohipófise, maior vai ser a ejeção de leite. Então, dessa forma, quanto mais. Então, eu estou positivando, eu estou alimentando o evento que está acontecendo. Quanto maior a produção de ocitocina, maior a ejeção de leite. Então, eu estou incentivando, eu estou alimentando o evento que está acontecendo. Por isso é feedback positivo. Da mesma forma, quanto maior a sucção do mamilo pelo recém-nascido, maior será a produção de prolactina pela adenohipófise. Maior a produção de prolactina, maior a produção de leite. Então, nós temos dois hormônios que estão regulando a produção de leite e a ejeção de leite pela glândula mamária para que tenha a alimentação do recém-nascido. Então, são exemplos de feedback positivo. Aqui nós temos nossos objetivos de estudo. Nossa referência. Obrigada.